Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InfoCast, o podcast do InfoJobs, empresa líder em tecnologia para recrutamento e seleção. Meu nome é Mayara Alcântara e faço parte do time de comunicação aqui do InfoJobs. E para ajudar a gente a conhecer de perto o mercado de trabalho em RH, estamos aqui com a Rosana Azevedo, que é Head de Recrutamento e Seleção no time do InfoJobs. Rosana, seja bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo agora. Olá, pessoal. Olá, Mayara. Como a Mayara já comentou, me chamo Rosana. Eu sou formada em Administração de Empresas com MBA em Gestão de Pessoas pela FGV. Eu atuo em RH há aproximadamente há 14 anos. Tenho experiência em vários subsistemas de RH, já atuei tanto quanto especialista quanto generalista. E já atuei também em empresas de diferentes segmentos, desde multinacional, startups. Então, também atuo como coaching e orientadora de carreira, Então, tenho aí um pouquinho de experiência para poder ajudar vocês hoje nessa nossa conversa. Uma convidada de peso, E para a gente começar o bate-papo, já vamos abrir aqui com uma pergunta-chave. Rosana, quais são os cargos para quem quer dar o primeiro passo em uma carreira voltada para o RH? Bom, a área de RH é uma área muito ampla, ela tem oportunidades para profissionais de diversos interesses, diferentes skills, Então, tem desde as áreas que são as mais comuns ou mais conhecidas, que são recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, treinamento, folha de pagamento, benefício, remuneração, mas também tem áreas que vêm crescendo bastante, Que é aí, por exemplo, a área de People Analytics, que tem pessoas aí voltadas mais para conhecimento de dados, engenharia de dados, BI, é a parte de design de conteúdo, Então, a parte de treinamento, ela vem se reinventando, a gente vem trabalhando com gamer. Então, tem muitos gamers também entrando para o segmento de recursos humanos para atuar nessa frente. Então, tem a parte de diversidade e inclusão, que pode ser uma pessoa de qualquer tipo de formação e que tenha interesse nesse tema e queira atuar, e trabalhar com isso, sustentabilidade. Então, tem muitas oportunidades para pessoas com formações diversas e que tenham interesse aí em trabalhar dentro da área de recursos humanos. Então, todas as pessoas são bem-vindas, para esse mercado que está crescendo e que está se reinventando bastante. Como você citou, vem crescendo muito, Rosana? E você mesmo citou aí diversos caminhos que as pessoas podem seguir, mas é preciso entender qual área você se identifica mais, Inclusive, como a pessoa que quer ingressar na área consegue definir aí o caminho que quer seguir? Eu sei que não tem uma receita de bolo para isso, mas você deve ter uma dica legal. Porque, são tantas oportunidades na área, Tem alguma dica aí para quem está perdido e não sabe onde ir? Eu acho que é importante começar conhecendo os processos, Entendendo a área de recursos humanos como um todo, e aí você se aprofundar em alguma área, A gente costuma dizer dentro de carreira que é importante você ter um core. Então, o que é aquilo que é o seu diferencial, aquilo que você faz muito bem. Então, você tem que buscar isso dentro da área de recursos humanos, Como eu falei, de fato é muito ampla, tem muitas oportunidades e é para pessoas de diferentes skills. Então, a pessoa precisa olhar para o todo, entender nessa área aqui é a área que eu quero me desenvolver. E aí fazer isso de sua carreira, Então, se desenvolver muito bem naquela área que ela entende que é a área core dela como carreira, e ampliando o conhecimento dentro da área de recursos humanos. Então, eu sou uma pessoa que gosto de atuar com recrutamento e seleção, então eu vou ser uma especialista em recrutamento e seleção. Mas, até para eu ser uma especialista em recrutamento e seleção, é importante eu conhecer sobre leis trabalhistas, é importante eu conhecer sobre os benefícios da empresa. Então, eu ia ampliando um pouco o leque, e aí também pode ser que deixa eu conhecer um pouco da outra área, eu acabe me apaixonando e queira fazer migrar, de recrutamento e seleção para, por exemplo, benefícios, ou para sustentabilidade. Então, é importante você ter esse primeiro olhar do que te brilha os olhos e começar a trabalhar nele,
mas não deixar de olhar para as outras perspectivas que tem dentro da área de recursos humanos, né? Não deixar de estudar, de se atualizar, para que, de repente, se tiver outros interesses, né? Ou, não, eu quero ser uma business partner, né? Eu quero trabalhar mais próximo do negócio. Para ser uma business partner, você precisa conhecer muito bem de todos os subsistemas, né? Assim, não precisa ser o especialista em tudo, mas precisa conhecer, porque você vai ser a pessoa que vai representar o RH dentro das áreas, né? E ter voz diante do negócio. Para você ter voz, você precisa ter um conhecimento que te dê esse espaço. Experiências, né, Rosana? Conforme você vai se expandindo aí no cargo, na carreira, você vai achando o seu caminho. Eu comecei fazendo biomedicina, né, antes de chegar no marketing. Quando eu entrei no marketing, eu passei por todas as áreas, assim. Então, passei por criação, passei por texto, fui indo, entendendo o que eu gostava e o que eu não gostava, sabe? Então, acho que é isso. Você ter um direcionamento é importante, até para você saber ali para onde está indo, mas abstrair o máximo de experiência que você tem das áreas que você já passou, para aí você construir uma bagagem, né? E chegar no seu objetivo. Isso. E eu quero falar sobre outro assunto com você, Rosana. Tanto o perfil das empresas quanto a demanda do mercado, ela tem mudado, tem evoluindo. E a gente fala muito do RH do futuro. É um tema conhecido por muitas pessoas e é uma abordagem que tende a aumentar cada vez mais. Para explicar um pouco, fala pra gente o que é esse RH do futuro que eu citei e como os profissionais devem se desenvolver para estar alinhado com essa tendência. Legal. Eu acho que assim como outras áreas, né, do mundo empresarial, o RH ele vem se transformando muito nos últimos anos, né? Eu acho que a pandemia acelerou muito essa transformação, né? Então o RH ele era visto como uma área mais operacional e ela passou a ser uma área que gera impacto estratégico dentro das organizações, né? Então, é uma área que hoje ela atua com gestão de mudanças, né? A gestão que é um tema que hoje nos negócios, os negócios têm passado muito por mudanças, então é importante o papel de um RH ali que consiga apoiar a organização a passar por essas mudanças com o menor impacto possível nas pessoas, né? Então, é um RH agora que alerta sobre cenário, que interfere nas decisões de negócio, no sentido de mostrar como esses assuntos, né, eles impactam nas pessoas e como que a gente pode trabalhar, né, como que as empresas podem trabalhar para ter o mínimo de impacto possível, né, da retenção de talentos. Então, a gente já sabe que perder um profissional hoje é um custo muito alto para uma organização, né? Então, como que a gente faz para reter essas pessoas, para desenvolver pessoas internamente? Porque também a gente está aí com uma coisa que a gente vem ouvindo bastante é a questão de briga por talentos, né? Então, assim, como que a gente faz para formar as pessoas dentro da organização para que eu não tenha que ficar o tempo todo indo para o mercado buscar esse talento, né? Então, o RH ele vem passando por essa transformação de deixar de ser uma área operacional e entrar no game mesmo, né? Jogar ali junto com todos os outros executivos da empresa, né? Olhando para ver quais são as oportunidades e ajudar a empresa a dar um próximo passo. Passa para um lugar bem mais estratégico nas empresas, né? E como eu citei anteriormente, você também, o mercado ele passou por muitas mudanças no formato de trabalho. E, por exemplo, o home office foi um deles, né? Muitas empresas migraram de vez para o modelo híbrido ou home office e foi um desafio para as duas partes, acredito eu. Que outros desafios você observa no mercado de trabalho para os profissionais de RH e que os nossos ouvintes devem ficar atentos para superar aí da melhor maneira possível? Legal. Acho que a área de recursos humanos, né, até para ter essa atuação mais estratégica, ela precisa começar a atuar mais com dados, né, olhar para dados e usar esses dados para apoiar na tomada de decisão, né, e olhando não só, né, o impacto que esses dados, que essas informações têm na companhia, mas também
ajudando essa pessoa a entender toda a experiência do colaborador durante a jornada na empresa. Então, acho que a tendência de People Analytics é uma tendência que é importante ficar atento. Acho que outras tendências aí que vem surgindo e que é importante a gente ficar de olho aí quanto profissional de RH é toda a parte de inteligência artificial também, né? Ela vem surgindo de uma forma bem forte aí, e eu acho que não vai ter como a gente deixar de entrar nesse processo também, né? Já tem bastante empresas que estão atuando com inteligência artificial em processos de recrutamento e seleção. Então, olhar para essa tendência vai nos ajudar a estar mais preparado para esse novo cenário, né? Que a gente já falou, que é um cenário que foi muito acelerado com todo o processo aí que a gente passou na pandemia, né? Então, a busca por tecnologia, dados, vai ser aí os grandes desafios que o profissional de RH vai enfrentar aí nos próximos anos. E quando a gente fala de dados, informações, são coisas de extrema importância e é necessário entender ali do que se trata, né? E o que você vai fazer com elas, que no final são resultados, mas são pessoas, né? Você está lidando com humanos. E falar de tecnologia, inteligência artificial e conseguir combinar isso de uma forma humanizada, acredito que seja um desafio e tanto. Mas assim, de que maneira, Rosana, você percebe que essa ferramenta, a tecnologia, ela atua na área de RH e como ela impulsiona os profissionais? Então, a tecnologia ela veio para ficar, né? E eu acho que esse é o grande diferencial de quem atua no RH. A gente tem um lado humano que a gente não vai poder deixar de atuar. A gente já tem esse olhar, mas agora como associar isso à tecnologia vai ser o grande passo aí, o diferencial do profissional que conseguir juntar esses dois skills, né? Então, a tecnologia ela veio muito na linha de automatizar processos ou tarefas que são rotineiras, né, para que, de fato, o RH possa atuar de uma forma mais estratégica. Então, a tecnologia ela vem como um aliado para que a atuação do RH mais estratégico, né, olhando para o negócio, olhando para as tendências, seja possível. Então, assim, ao invés da gente olhar para a tecnologia como, né, talvez vamos perder posições, não, bem pelo contrário, vai nos ajudar. Então, a tecnologia vai atuar nas tarefas que são mais rotineiras, em coisas que não necessariamente a gente precisa de uma pessoa, mas o olhar humano e toda essa parte estratégica vai ter bastante espaço para o profissional que conseguir, né, colher o melhor desse novo momento que a gente está vivendo. Show! Segundo uma pesquisa da empresa Distrito, que é responsável pelo levantamento de dados e tendências no mercado de fintech, mostrou que nos últimos 20 anos, os investimentos em empresas e startups de tecnologia para RH chegaram a 3,6 bilhões de dólares no Brasil. Ou seja, mostrando aí que exatamente esse espaço de crescimento está cada vez maior na parceria entre RH e tecnologia. Então, por isso é importante que os profissionais interessados nessa área estejam sempre alinhados com a tecnologia, como você citou, né? Conhecendo bem o seu funcionamento e a relevância. E como você falou, essa dinâmica mais humanizada e tecnológicas, elas são ótimas oportunidades de carreira e principalmente para gerações mais novas, que têm esses dois pilares muito presentes nos seus perfis profissionais. E ao mesmo tempo que são combustíveis de mudança para que profissionais maduros possam se atualizar aí, né? Inclusive, de que maneira, Rosana, você acredita que as equipes mais diversificadas, com pessoas mais novas e mais experientes, podem enriquecer no desenvolvimento dos profissionais? Nossa, eu acredito que juntar gerações assim traz uma bagagem muito importante, né, para
para todas as áreas dentro de uma organização, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de seres únicos, né? Todos nós trazemos a nossa bagagem, na nossa bagagem, né? As nossas experiências, as nossas habilidades, coisas que a gente aprendeu lá na infância, né? Então, tudo isso, ele se complementa dentro de um todo, né? Então, a junção de todas essas bagagens é que cria um ambiente mais plural. E o ambiente plural é um ambiente que traz mais resultado, de fato, né? Porque é um ambiente que reconhece, aceita as diferenças de cada profissional e busca o melhor dentro disso. E não só as diferenças, a gente fala muito de diferença quando a gente está falando de diversidade, mas também as semelhanças, né? Porque senão a gente fica só olhando para o que é diferente. Mas então, como que a gente alinha, né, as nossas diferenças e as nossas semelhanças coletivas em prol de um grupo, né? Em prol daquilo que a gente precisa fazer enquanto organização, enquanto empresa. Então, eu vejo que ter diferentes gerações, assim, vai ser muito rico para esse novo momento que a gente vai viver aí em termos de ambiente profissional. Sim. Inclusive, segundo o jornal Exame, a pesquisa de benchmark, Panorama das Estratégias de Diversidade no Brasil 2022 e Tendências para 2023, 81% das empresas afirmam destinar recursos específicos para as ações de diversidade e inclusão, um aumento aí de 14% comparado ao investimento nas ações de 2020. E é muito legal ver esse movimento de diversidade nas empresas, né? E como você mesmo pontuou, é uma tendência que torna as equipes muito mais flexíveis, dinâmicas e ricas. E Rosana, pensando agora não só no perfil das empresas, mas os profissionais, para quem já ou quer fazer parte da área de RH, quais habilidades comportamentais são indispensáveis para se desenvolver? Legal. Esse é um ponto importante, assim, que muitas pessoas perguntam, né? Então, assim, eu acho que tem que ser uma pessoa muito aberta a aprender, né? Então, buscar o aprendizado constante, estar aberta a conhecimento de novas tecnologias e tendências, né? A gente falou bastante sobre isso aqui na nossa conversa. Ter bom relacionamento e comunicação interpessoal, isso não significa que a pessoa precisa ser extrovertida, né? Não podemos confundir uma coisa com a outra, mas ter um bom relacionamento e se comunicar de forma clara é importante. Trabalho em equipe, né? A gente está vivendo um momento agora de diversos tipos de formas de trabalhar, né? Então, assim, a gente tem modelos que são híbridos, modelos que são totalmente remotos. Então, como que a gente consegue manter esse trabalho em equipe funcionando? Então, precisa ser alguém que goste disso e que busque esse trabalho em equipe o tempo todo, independente do modelo que ela estiver atuando. Ter uma visão global, né? Então, olhar o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no segmento que eu atuo. Então, ser uma pessoa muito curiosa nesse sentido e muito atenta. Então, também ter, né, uma questão de equilíbrio emocional é importante, porque, principalmente dentro do RH, a gente lida com questões muito diversas e muito, né, a gente precisa manter esse equilíbrio porque o funcionário que está ali na nossa frente precisa, né, do nosso apoio em diversos momentos. Sim. E capacidade de inovação, né? Eu acho que o RH deixou de ser aquele RH, como a gente falou, operacional, que tinha só aquelas rotinas, que tinha que seguir exatamente aquela rotina para ser um RH mais estratégico. Então, o profissional que quer se destacar, se desenvolver, precisa ser um profissional que olhe para a inovação, né, e que esteja aberto ao novo também. Uma dúvida, Rosana. Se a pessoa é muito tímida, eu vejo que o RH está em contato aí com outras pessoas diariamente, né? Se a pessoa é tímida e quer ir para a área de RH, qual conselho você dá para a pessoa, o que ela pode fazer para melhorar essa timidez? Olha, normalmente, né, é claro que cada pessoa é uma pessoa, cada ser são seres únicos, né? Mas eu daria a dica de se aproprie daquilo que você está falando, porque por mais que você tenha, né, dificuldade de falar ou vergonha, né, de se expor, se você souber o que você está falando, fica mais fácil. Então, assim, eu posso trazer até como um exemplo, né? Eu não me considero uma pessoa extrovertida, mas quando eu vou falar de algo que eu conheço, para mim fica mais fácil. Então, acho que talvez essa seria uma dica que eu poderia dar, né? Considerando que eu também sou uma pessoa introvertida.
e que tive que me expor, né, para trabalhar dentro da área de recursos humanos. Show de bola, Rosana. E pra gente finalizar esse episódio que tá muito legal, a gente sabe que boas oportunidades podem surgir de diversas formas, mas para conseguir aproveitá-las é necessário estar bem preparado, né? De que maneira os profissionais que estão nos escutando podem se desenvolver ainda mais e estarem totalmente preparados para abraçar aí essas novas chances? Parece clichê o que eu vou falar agora, mas a minha dica é não pare de estudar, né? Fica atento às tendências que estão aparecendo, né? Então tá sempre olhando pro mercado, olhando para as coisas que estão vindo até mesmo de outro segmento, de outras áreas. Buscar formas de se conectar com grupos de pessoas de RH também, né? Tem vários grupos hoje, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, de pessoas que atuam na área, né? Entre nesses grupos, aproveita essa oportunidade de se conectar, porque a conexão ela gera troca, né? E troca sempre gera aprendizado. Então, acho que seriam esses os meus conselhos aí para as pessoas que querem continuar se desenvolvendo aí dentro da área de RH, né? E ter outras oportunidades aí no futuro. Isso, né, Rosana? Estude e se especialize sempre que puder, né? E vale ressaltar que no InfoJobs, além de conectar vocês às vagas de emprego, também produz diversos conteúdos para o seu desenvolvimento profissional. Além do InfoCast, vocês podem acompanhar os conteúdos nas nossas redes sociais. Então é só buscar por @InfoJobsBR no Instagram, TikTok e LinkedIn. E também tem o nosso blog com artigos exclusivos toda semana. Então é só clicar na aba de ver notícias lá no site InfoJobs e aí você vai ter diversos conteúdos legais na palma da sua mão. E a gente chega ao final desse episódio. Muito obrigada mais uma vez, Rosana, pela disponibilidade e participação aqui no InfoCast e por compartilhar tantas coisas legais com a gente sobre a área de RH. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com os profissionais de recursos humanos e trazer um pouco da minha experiência. Eu espero ter contribuído aí com as pessoas que estão na área ou não, né, estão querendo ingressar, ou pessoas que são curiosas em relação ao tema, né, então espero ter contribuído aí com as coisas que eu trouxe dentro desse InfoCast. Então é isso, né? Esse episódio foi bem legal. Dessa vez falamos sobre as profissões, desafios e oportunidades no setor de RH. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas ajudem a impulsionar a carreira de vocês. E no site InfoJobs você encontra diversas vagas na área de RH. Então, para participar dos processos seletivos e conquistar uma dessas vagas, é só cadastrar o seu currículo gratuitamente e se candidatar às vagas que têm o seu perfil. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.